A luta entre Faraó e Moisés foi uma das batalhas mais poderosas que o mundo já conheceu, que aconteceu há mais ou menos 3.800 anos atrás. Deus chamou seu povo e enviou seu profeta Moisés. Exija que Faraó, líder da nação mais poderosa em toda a terra, que deixe o meu povo ir. Faraó foi obstinado, endurecido, teimoso, rebelde. Quem é esse Moisés? Esse homem que saiu do deserto de pele queimada e grossa. Quem é esse homem para vir aqui dar ordem para o poderoso Faraó, para o Egito liberar a sua força de trabalho, que construíram as cidades fortificadas? Esse Moisés, esse profeta estranho, que disseram que foi criado nesse palácio, caminhando nesse chão de mármore. Mas eu não o conheço. Deixe ir o meu povo. Faraó não quis ouvir nem obedecer. E Deus começou a aplicar pressão. Deus é capaz de aplicar pressão. E os Estados Unidos está para ver que Deus vive e que sabe como aplicar pressão. Ele não está morto, ele está vivo. Faraó não quis ceder ou obedecer. A primeira praga foi no rio Nilo. Eu estive na junção do Nilo Azul com o Nilo Branco há pouco tempo atrás, em Khartoum, na África. O Nilo era um deus para o Egito. O Nilo era a força de sua fertilidade. E Deus transformou o Nilo em sangue. Faraó não quis ceder, e na segunda praga que Deus enviou sobre a terra era em oposição contra um dos maiores deuses do Egito, um Deus que eles se prostravam diante dele, o Deus que era uma rã. Podemos dar risada de uma tolice dessa hoje em dia, mas para os egípcios as rãs eram como deuses. E Deus disse para Moisés: diga para Faraó que se o povo não for para o deserto, as rãs virão do rio para os lagos, para os ribeiros, e milhares, milhões delas vão cobrir a terra inteira, vão cobrir cada pedaço do território, estarão sobre as casas, estarão sobre as amassadeiras onde você faz pão. Você vai abrir os fornos, daí diga para o Faraó que as rãs vão infestar aquele lugar. As crianças vão tentar tomar banho e as águas estarão cheias de rãs e os baldes estarão cheios de rãs. Aonde você puder pisar, você estará pisando sobre rãs. Rãs vão cobrir as terras e vão cobrir todo o Egito. E vou mostrar para Faraó que o Deus deles, as rãs, são insignificantes em comparação ao meu poder. E Faraó foi teimoso, obstinado e não quis ouvir a voz de Deus. E Moisés então levantou sua vara sobre o rio Nilo, e ele vomitou rãs, a ponto que o pó se transformou em rã, e a terra foi coberta por rãs. O cheiro enchendo as narinas de todo ser humano, de todo animal. Aonde você caminhava, você pisava em rãs, rãs por todo lado. Milhões e dezenas de milhões delas. E Faraó, sem saber o que fazer, exige que eles tragam Moisés diante dele. Moisés pergunta para ele: o que você quer que eu faça?
E Faraó diz: tire as rãs dessa terra, pare a multiplicação dessas rãs, tire essas rãs daqui. E Moisés pergunta: quando você quer que eu peça a Deus para tirar as rãs daqui? E Faraó dá a resposta mais estúpida que um ser humano podia dar. Ele disse: amanhã. Mais uma noite com as rãs. Essa tem que ser a resposta mais estúpida de toda a história. Porque ele não pediu Moisés para tirar as rãs na hora? Moisés podia ter dado uma palavra e as rãs iriam sumir em poucos instantes, mas Faraó disse: amanhã. Quando eu for deitar hoje, vou tirar o meu lençol e minha cama estará cheia de rãs. Mais uma noite com as rãs. Faraó é um tipo da rebelião. No versículo 14 do capítulo 8, a Bíblia diz que as rãs fizeram a terra feder. Me escute aqui. As rãs fizeram a terra feder. O cheiro terrível que faziam pessoas vomitar por causa das centenas de milhões de rãs, o cheiro na narina do povo, a terra fedia. Moisés esteve diante de Faraó e disse: o que você quer que eu faça? E Faraó disse: tire essas rãs daqui. Moisés perguntou: quando? 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 E Faraó disse: amanhã. Damos risada, mas o mundo inteiro está dizendo a mesma coisa para Deus. Amanhã eu conserto a situação. Eu vou melhorar amanhã. Eu vou ser salvo amanhã. Vou começar a viver corretamente amanhã. Vou me livrar dessa podridão amanhã. Vou largar as drogas amanhã. Vou me achegar a Deus amanhã. Rebelião. Alguns de vocês aqui nesta noite, e não gosto de dizer isso, mas você provavelmente vai morrer perdido sem Deus por causa dessa palavra amanhã. O Espírito de Deus toca você. A Bíblia diz: hoje não endureça o teu coração. Mas milhões dizem: amanhã. Por que esperar até amanhã? Ele continuou vivendo em meio àquelas rãs. Mais uma noite. O cheiro terrível, a podridão, quão horrível aquilo era. Tudo ali apodrecendo. Por quê? Porque você faz a mesma coisa. Quero perguntar para você que está aqui hoje, você que assiste pela televisão, por que você quer viver como você está vivendo? Continuar dessa maneira? Por quê? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você não tem bem uma razão, não é? Que razão o Faraó tinha para dizer: vou ficar mais uma noite com as rãs? Não havia razão, mas ele fez assim mesmo. E Faraó estava perdido. Anos atrás eu preguei em uma certa cidade, em uma igreja, e a igreja nessa noite estava lotada até a sua capacidade total, e Deus se moveu de maneira grandiosa. Eu comecei a fazer o apelo e olhei para a galeria que estava cheia de pessoas e vi um jovem. Vi Deus falando com ele, Deus falou ao meu coração e Deus me direcionou até ele. Eu o conhecia.
Ele tinha uma esposa, várias crianças, e era como se Deus tivesse selecionado ele, tocado a alma dele, e Deus dissesse: agora. Eu olhei para ele e vi ele tremendo. Haviam milhares de pessoas ali naquela noite, mas vi ele tremendo, vi ele com temor, vi ele chorando, e os seus ombros tremiam enquanto ele chorava. Eu não sei o que ele disse em seu coração, mas ele não veio. Amanhã, rebelião. Eu não vou fazer isso. Alguns dias depois, eu entrei na mesma igreja, voltei de uma cruzada e fui diretamente para aquela cidade, e passei pelo caixão dele. Em uma estrada, ele bateu em um caminhão. Aconteceu muito rápido. Talvez ele tenha permanecido vivo naquele momento do acidente e pediu Deus misericórdia. Eu não sei, oro para que tenha sido assim, e se ele pediu, Deus concedeu. Olhei para o seu pai, sua mãe, sofrendo tanto. Jamais superariam aquilo, sua esposa, seus filhos. O caixão estava quase aonde eu estive e apontei para ele dizendo: por favor, não. Mais uma noite com as rãs e ele morreu. Chega uma hora no coração dos homens que precisamos tomar uma decisão. Deus não nos força. Eu e você temos que escolher. Ele apenas apresenta o plano da salvação. Podemos nos rebelar ou dizer sim. A escolha é sua. Abaixe a sua cabeça, por favor.